Você carrega um veneno que provavelmente nem sabia que existia. Está no seu sangue, na água que você bebe, na chuva. E antes que você diga que é impossível, porque ninguém deixaria envenenar a gente assim, lamento, mas este vídeo vai te decepcionar. Estamos diante de uma catástrofe, uma contaminação global que vem de apenas um punhado de empresas. Os PFAS, os chamados químicos eternos, já estão em todo lugar. Foram detectados até no gelo do Ártico. Se alguém de vocês já ouviu falar deles, talvez tenha pensado, por engano, que isso só acontece nos Estados Unidos, porque quase sempre se citam os estudos de 2015, que mostraram que cada americano tem esse composto no corpo. Na Europa, a gente tem menos dados, mas isso não significa que o problema não seja nosso. Tem estudos mostrando que os PFAS estão igualmente no sangue de todos nós. Mas o que é isso exatamente e como age na gente? É um grupo de vários milhares de químicos criados pelo homem. São quase indestrutíveis. Eles não se decompõem, nem no ambiente, nem nos organismos vivos. Acumulam na gordura e ficam anos no sangue. Atravessam até a placenta e chegam ao corpo das crianças que ainda não nasceram. São usados para fabricar panelas antiaderentes, jaquetas impermeáveis ou as embalagens que a gente recebe no fast food. Também estão nas espumas contra incêndio usadas em fogo de combustível. Muitos deles nasceram na metade do século XX, quando ninguém ainda os via como uma ameaça, muito pelo contrário. A resistência deles fez com que a gente os tratasse como uma invenção milagrosa. Hoje, o Teflon lembra conforto e progresso. Só que quase ninguém sabe o preço real, de alterações hormonais, passando por danos na tireoide e um sistema imune enfraquecido até o câncer, principalmente de rim e de testículo. Em 2023, a IARC, a Agência de Câncer da Organização Mundial da Saúde, reconheceu de forma oficial que o PFOA, um dos PFAS, é cancerígeno para o ser humano. Ele ficou no grupo 1, a categoria de risco mais alta que existe hoje. O PFOS entrou no grupo 2B, é provavelmente cancerígeno. É um aviso duríssimo. Durante 70 anos disseram que eles eram seguros. Mas os documentos internos mostram até que ponto essas corporações foram cínicas. Elas sabiam perfeitamente que estavam envenenando a gente. E vocês vão ver agora quanto vale para elas a nossa vida. Um verão sufocante, uma jovem entra na cozinha e vê uma cena aterrorizante. O marido, desacordado ao lado da geladeira. Ela sente um cheiro adocicado e começa a desmaiar. Em Chicago, tem uma série de mortes misteriosas. As pessoas se asfixiam na própria casa. Os investigadores descobrem a causa. As geladeiras. O cloreto de metila, um gás refrigerante tóxico, escapava pelos vazamentos. Isso empurra a busca por um refrigerante mais seguro. É 6 de abril de 1938. Um químico jovem, Roy Plunkett, testa um gás novo como refrigerante. Ele deixa um dos cilindros sob pressão a noite inteira e de manhã o assistente avisa. O cilindro está vazio. Plunkett põe ele na balança e descobre algo estranho. O peso bate, o cilindro parece cheio. Decidem fazer um experimento arriscado e cortam o cilindro ao meio. Lá dentro, em vez de gás, encontram um pó branco. Roy toca nele, é estranhamente escorregadio, jogam água em cima e ela simplesmente escorre, como se fosse cera. Nem os ácidos mais fortes atacam esse pó, não pega fogo. E Plunkett vai ao chefe e diz que tem um polímero novo, Teflon. Essa invenção milagrosa vai ser, décadas depois, o nosso pesadelo. Nos primeiros anos, a DuPont não sabia para que usar aquele pó. Ficou sendo só uma curiosidade. As juntas e os revestimentos de Teflon só foram valorizados na construção da bomba atômica porque não reagiam com nada e aguentavam químicos agressivos. Depois da guerra, o Teflon chegou às nossas cozinhas. Nos anos 60 e 70, as donas de casa amavam as panelas antiaderentes. O Teflon em si é um polímero inerte, mas para produzir ele se usava uma substância auxiliar tóxica, o chamado C8. É um composto da família dos PFAS. Durante décadas, esses resíduos foram para o ambiente em quantidades enormes. A DuPont comprava o C8 da empresa 3M. Naquela época, ninguém se importava com resíduo químico. As fábricas jogavam tudo direto no rio e armazenavam sem nenhuma proteção contra o solo. Diziam que eram substâncias completamente inofensivas para as pessoas, mas, infelizmente, isso acabou sendo mentira. Vamos para os anos 90. Na Virgínia Ocidental, funciona há 40 anos uma fábrica da DuPont que produz Teflon. As autoridades e a comunidade tratam eles quase como semideuses, porque muitos moradores trabalham ali. Mas então aparece o Earl, um fazendeiro que mora perto da fábrica e que reparou em algo inquietante.
Earl tem uma propriedade grande, cria vacas leiteiras e pela terra dele passa um riacho. Antes ali tinha uma água cristalina, mas agora aparece uma espuma branca e densa, tão dura que o vento espalha ela por todo o pasto, e a própria água começou a feder a podre. As vacas comem igual a antes, mas começam a perder peso. Os touros ficaram agressivos e atacam o Earl, algo que antes não acontecia. Desde que a DuPont começou a jogar fora o C8, Earl perdeu entre 150 e 200 cabeças de gado. O coração dele partiu. Aquelas vacas eram a família dele. Ele reparou que os animais tinham os órgãos anormalmente aumentados e os dentes pretos. Ele suspeitava dos resíduos da fábrica, mas a empresa negava. A agência ambiental não reagia, igual aos veterinários. Um deles soltou para o Earl com ironia: "Você tem um bom advogado?" Quando o fazendeiro implorava que investigassem a morte em massa das vacas, ninguém quis começar uma guerra contra o grande grupo. Só enxergavam um empregador enorme e o resto não importava. Tenho a impressão de que pouco mudou até hoje. A irmã do Earl lembrava daquela época numa entrevista. Quando a gente entrava num restaurante, todo mundo levantava e ia embora. A DuPont sabia perfeitamente que o C8 era perigoso. E além de esconder isso, manipulava a ciência e as regras para poder continuar usando essa substância. Os documentos que vieram à tona mostraram que, já em 1970, os próprios cientistas da 3M e da DuPont tinham concluído que o C8 era altamente tóxico. E o que eles fizeram com isso? Em 1981, a 3M informou a DuPont de que esse composto causava defeitos nos fetos das ratas de laboratório. A DuPont analisou na mesma hora o sangue das trabalhadoras do setor de Teflon. 7 mulheres estavam grávidas e 2 delas deram à luz bebês com deformações graves. Um dos bebês tinha um defeito no olho, o outro veio ao mundo com o rosto deformado e sem uma narina. Depois do que aconteceu, a DuPont tirou em silêncio todas as grávidas do setor de Teflon, mas não contou para ninguém que a causa eram justamente aqueles químicos. Mais que isso, os gerentes da DuPont mentiram na cara dessas mulheres. Diziam que o C8 não tinha absolutamente nada a ver. Imaginem o drama. Na sala de parto está nascendo um menino e a equipe inteira congela. Nunca viram isso? O médico puxa o pai de lado. Não sabemos o que é isso, mas aconselho o senhor a não se apegar ao bebê, porque pode não chegar de manhã. Essas palavras os pais do pequeno Buck ouviram de verdade. O menino sobreviveu e, anos depois, contava como a vida dele é dura com esse rosto. Só com o tempo, já adulto, ele descobriu que o corpo dele podia ser a prova do maior escândalo da indústria química da história. Passaram muitos anos até a verdade vir à tona, mas antes de chegar lá, vamos voltar um momento aos arquivos secretos da DuPont, porque bem ali estavam também as provas de que a empresa passou anos medindo a água em volta da fábrica e encontrou o composto tóxico nas torneiras das cidadezinhas vizinhas. De novo, o que eles fizeram com isso? Nada, é claro. Não avisaram ninguém, faziam esses testes em segredo e depois pararam de medir durante 3 anos. A própria DuPont fixou as doses permitidas para a comunidade. Em 1991, era de 1 parte por bilhão, ou seja, uma molécula dessa substância para cada bilhão de moléculas de água. Só que eles mesmos não cumpriam a própria norma, então eles decidiram subir esse limite seguro 150 vezes. Parece piada, mas é assim. Se os dados passam da norma, muda a norma. Segundo estudos de 2022, a concentração segura na água é de apenas 0,004 partes por trilhão. A gente fala de uma gota desse veneno em 5.000 piscinas olímpicas. É muito menos do que a DuPont fixou lá no começo. Quando a pressão social cresceu e as autoridades olharam para o grupo, nas comissões apareceram análises manipuladas para permitir a concentração mais alta possível. Durante anos, se acreditou que a DuPont não era uma ameaça para a nossa saúde, ou os políticos queriam que a gente acreditasse. A empresa repetia: não há provas de dano em humanos. Num dos e-mails revelados depois, se vê uma representante da DuPont preparando pontos urgentes para a agência ambiental para que ela diga à imprensa que o Teflon é seguro e que não foi comprovado que o PFOA faz mal às pessoas. Era assim que eles controlavam a narrativa. 0 admissão de culpa, 0 aviso às pessoas. O C8 corria em massa para as valas e para os rios. Segundo os documentos, mais de 7.000 toneladas de resíduos com esses químicos.
E é bem aqui que aparece um advogado jovem, Robert Bilott, um homem que antes defendia as químicas e que depois ficou de frente para a DuPont, a maior corporação química do mundo. Bilott dedicou a vida dele a isso. A empresa enterrava ele em documentos para quebrar ele e forçar a desistência. Tentaram ridicularizar ele e virar a opinião pública contra. Especialistas supostamente independentes iam declarar que a DuPont não tinha nada a ver. Esse advogado jovem sentou em cima de 110 mil páginas internas. Ele foi descobrindo a escala real da tragédia e brigou contra eles por mais de 20 anos. A determinação dele impõe respeito, mas também mostra por que as corporações ficam impunes tantas vezes. Bilott pagou essa briga desigual também com a saúde. Teve uma crise nervosa, adoeceu de exaustão e estresse. Os médicos pediam que ele largasse o caso, mas ele não afrouxou. Em 2018, ele entrou com uma ação em nome do país inteiro. Processou a 3M e a DuPont por cada americano que tem esses químicos no sangue. Em 2022, um tribunal federal reconheceu essa ação como uma ação coletiva de alcance nacional. Isso acontece raríssimas vezes, e hoje, esse litígio é um dos maiores processos ambientais e de saúde do mundo. Milhares de pessoas finalmente ouviram que não eram loucas, como tentaram pintar, e as empresas começaram a fechar acordos. Foram pagas centenas de milhões de dólares em indenizações, algo que pode soar sério, mas, olhando os lucros que geraram, é difícil acreditar que isso realmente doeu nessas corporações. Uma estratégia simples. Como empresa, não vamos admitir que fizemos algo errado. A gente simplesmente fecha acordos e paga para vocês uma fração do que ganhamos, para vocês nos deixarem em paz de uma vez. Por volta de 2013, o C8 foi substituído por outro composto chamado GenX. Vou surpreender vocês se eu disser que ele também é tóxico? Em 2021, a Agência de Proteção Ambiental publicou uma avaliação. O GenX é praticamente tão perigoso quanto o antecessor e, em alguns aspectos, até pior. Ele foi ligado, entre outras coisas, a tumores de fígado. Em 2023, a 3M aceitou um acordo de mais de 10 bilhões de dólares com as redes de água potável dos Estados Unidos, e esse dinheiro tinha que chegar às cidades selecionadas para analisar e limpar a água de PFAS. Depois de tantos anos, a 3M decidiu encerrar a produção de PFAS e no comunicado oficial escreveu: a 3M reconheceu a necessidade de construir um futuro mais sustentável. Soa lindo, mas o motivo é bem menos nobre. As ações judiciais começaram a esmagar eles, e até um gigante desses teve que admitir que não dá para continuar defendendo algo que envenena o mundo. Os PFAS ganharam o rótulo do novo amianto. Os investidores avisam sem rodeios: quem não sair disso vai afundar em processos e custos. E nós, na Europa, o plano da União Europeia proíbe produzir, vender e importar PFAS praticamente em todo lugar. Só vai haver exceções lá onde não existe nenhuma alternativa. Por exemplo, a medicina, a indústria de defesa ou certas vedações especiais que precisam aguentar temperaturas muito altas. A maioria de nós, infelizmente, também tem PFAS no sangue. Nas crianças foram medidos níveis mais altos do que nos adultos. É por isso que a União se mexeu, porque a pressão social cresce. Pena que, de novo, estejam agindo depois do fato. É a maior regulação química da história. Até pouco tempo atrás, as instituições polonesas quase não analisavam a água. Os estudos que foram feitos mostraram que, principalmente os peixes tirados dos rios poloneses, têm os químicos na carne. Esses peixes a gente come aqui na Polônia e bebe também a água que pode conter PFAS. Desde janeiro de 2026, cada país da União, inclusive a Polônia, tem que monitorar o limite de PFAS na água potável. É bom que os políticos acordem, mas tenho a impressão de que, antes da gente tirar um problema de cima, os grupos vão conseguir colocar outras 100 substâncias sobre as quais a gente ainda sabe pouco demais para dizer se fazem mal, mas com as quais a gente já tem contato. E é tudo legal. A União Europeia planeja proibir os PFAS em todas as variantes para evitar essas corridas com as corporações, como aconteceu com o GenX. Em 2019, saiu um filme sobre isso, Dark Waters, O Preço da Verdade. Ali está mais desenvolvida a história do fazendeiro que brigou contra a corporação e a do advogado, graças a quem a gente finalmente conheceu a verdade. A ganância das corporações às custas da nossa saúde é uma verdade cruel que elas escondem pagando campanhas de imagem para que as marcas delas caiam bem. A DuPont também aproveitava isso. A gente viu campanhas publicitárias sublinhando a segurança e a inovação do Teflon, especialistas pagos, mas também a construção de uma imagem de bom vizinho nas comunidades locais.
Financiavam escolas, levantavam parquinhos, quadras e apoiavam organizações sociais. O efeito? A maioria dos moradores adorou eles e saiu em defesa da DuPont. As corporações fazem de tudo para dar um rosto humano a essa máquina de ganhar dinheiro. A gente cai nisso? Infelizmente, sim. Para terminar, antes de você jogar fora a panela de Teflon, vamos olhar com honestidade, sem pânico, se você se envenena toda vez que frita. A exposição principal aos PFAS vem da água, da comida e das embalagens. Usando as panelas do jeito certo, a exposição aos químicos é pequena. O Teflon é simplesmente um polímero, uma molécula enorme cheia de átomos de flúor, escorregadia, antiaderente, quase inerte. Por isso, numa panela de Teflon, a comida não gruda e não precisa de tanta gordura. O Teflon sozinho não reage fácil com a comida nem com a água. O problema histórico do Teflon vem de outro lugar. Durante décadas, se usou um ácido chamado C8 como substância auxiliar na produção do Teflon. E foi o C8 que acabou sendo tóxico, cancerígeno e quase impossível de tirar do ambiente. A DuPont jogava esses resíduos de C8 nos rios. E essa é uma parte dessa história sobre envenenar gente. Nas nossas panelas, realmente podiam sobrar antes quantidades mínimas, mas na União Europeia a proibição de usar vale desde julho de 2020. Por isso, vocês puderam ver que as panelas de Teflon de hoje têm marcas especiais. No lugar dele, se usam outros compostos na produção, mas eles são rigorosamente controlados e, o que é mais importante, a própria queima do revestimento tira quase todos os restos químicos da fabricação. Falando mais simples, o problema principal não é fritar em panela de Teflon, mas é preciso lembrar de usar ela do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? A regra mais importante é não superaquecer a panela vazia. Se você põe uma panela seca no fogo máximo, o revestimento pode passar dos 360 graus e começar a se decompor. Ao se decompor, o Teflon solta vapores tóxicos e, o que é pior, eles são invisíveis a olho nu. Inalar isso dá a chamada febre dos fumos poliméricos. Você se sente como se tivesse gripe, tem calafrio, febre e uma fraqueza no corpo. Felizmente passa em um dia, mas para as aves domésticas, por exemplo, esses vapores são uma sentença de morte. Os veterinários avisam há anos. O Teflon superaquecido mata um pássaro em minutos. Teve um caso. Em 30 minutos, morreram 5 periquitos por causa dos vapores de uma panela queimada, e o dono pegou febre dos fumos poliméricos. Soa terrível, mas é uma situação extrema. Cozinhando normal, você não chega nessa temperatura. Na prática, quando tem água ou gordura na panela, você não passa dos 250 graus. Mesmo assim, o fabricante aconselha não usar a potência máxima da boca do fogão. E ele tem razão, porque uma panela vazia esquenta muito rápido até esses mais de 300 graus. Seguindo essa única regra, o revestimento continua estável. E se esse revestimento arranhar ou começar a sair da panela, os pedacinhos de Teflon que você engole não deveriam te fazer mal. Esse polímero é inativo e atravessa o tubo digestivo. Por outro lado, estudos novos mostram que uma panela arranhada solta partículas de plástico na comida. Uns cientistas da Austrália calcularam que, preparando comida numa panela muito gasta, dá para soltar mais de 2 milhões de partículas minúsculas. Plástico na comida soa ameaçador, só que a gente ainda não sabe até que ponto isso pode fazer mal de verdade. Por via das dúvidas, por segurança, eu, pessoalmente, prefiro trocar por uma nova a panela de Teflon, danificada e, claro, não usar em cima nenhuma espátula de metal. Nada de cortar com faca em cima da panela e assim por diante, para não danificar esse revestimento. Para os mais pacientes, também existem alternativas sem Teflon. É preciso aprender a fritar nelas, mas muita gente elogia. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens. Os revestimentos cerâmicos também se desgastam com o tempo. O aço pode reagir com comida ácida e o ferro fundido é pesado e precisa de cuidado. Não existe panela perfeita. A maioria vai voltar para o Teflon confortável e não tem nada de errado nisso. Isso é tudo por hoje. Cuidem-se e até o próximo vídeo.